CCJ aprova a inclusão de mais 13 imóveis na lista de bens do governo que podem ser vendidos. Seminário analisa discursos de ódio e violências contra grupos LGBTI+. Estado deve ter novo Código de Defesa dos Animais. Transportes do Rio passam a contar com biometria para evitar fraude. E na agenda cultural tem espetáculo celebrando o Dia da Consciência Negra, baile charme e o cantor Zeca Pagodinho de graça no aniversário de Niterói. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira, por 4 votos a 3, o parecer sobre as 92 emendas parlamentares apresentadas ao projeto de lei complementar que autoriza o governo a alienar imóveis públicos estaduais. A CCJ foi favorável à inclusão de mais 13 imóveis na lista. Com as novas emendas, a lista de imóveis que o Estado poderá vender chegou a 75. Entre os bens incluídos estão o Estádio Olímpico Newton Santos, a Central do Brasil e 6 terminais rodoviários, entre eles a rodoviária Novo Rio. O presidente da CCJ e líder do governo, o deputado Rodrigo Amorim, defendeu a alteração na proposta e afirmou que o texto vai ajudar o governo a aumentar o Caixa Fluminense. A previsão do projeto de lei orçamentária anual de 2026 é que o Estado do Rio tem um déficit de quase 19 bilhões no ano que vem. A gente está vivendo um regime de recuperação em vias de aderir ao Propag. Há uma estimativa de arrecadação para os cofres do Estado de mais de 2 bilhões de reais, o que é importante nesse momento. Além disso, o Maracanã só é viabilizado com um conjunto de agendas anuais. O que a gente quer, na verdade, é preservar o Maracanã e fazer com que, mais uma vez digo, a função social da propriedade estampada na Constituição Federal seja cumprida. O relatório não excluiu imóveis. Para Amorim, é fundamental resgatar e vender propriedades como o estádio e a aldeia Maracanã, para que possam ser melhor utilizadas, além de garantir um valor expressivo em recursos para o Estado. Aqui está todo um apanhado, um dossiê sobre a história da aldeia Maracanã. Aqui é o relatório do TCE, um relatório grande aqui do TCE, Tribunal de Contas do Estado, além de relatórios da Defesa Civil, atestando aqui a precariedade daquele lugar. Temos relatórios da saúde pública, da saúde, atestando que aquilo ali é um lugar insalubre para a vida, e outros documentos da segurança pública, da polícia militar, que virou interposto de cometimento de crimes. Além de 2 imóveis no complexo do Estádio Olímpico Newton Santos e 2 edifícios na região da Central do Brasil, o texto voltou a incluir bens que já haviam sido retirados da lista original, entre eles a Casa NEM e a Casa de Referência Almerinda Gama. Além disso, o relatório ainda incluiu especificamente o estádio de atletismo Célio de Barros, localizado no complexo do Maracanã, e 6 terminais rodoviários: o terminal Coronel Américo Fontinelli, na região da Central, a rodoviária Novo Rio, a rodoviária Roberto Silveira, em Niterói, o terminal rodoviário de Xerém, o terminal rodoviário de Nilópolis e o terminal rodoviário de Nova Iguaçu. O deputado Luiz Paulo, que apresentou o voto divergente contrário às novas inclusões, já adiantou que vai elaborar destaques em plenário para excluir o complexo do Maracanã e outras propriedades. Segundo o parlamentar, as emendas são inconstitucionais por vício de iniciativa e por não contarem com laudo de avaliação, conforme determina a lei federal. Um projeto autorizativo de vender imóveis tem que partir do governador. 2. O artigo 76 da Lei das Licitações e Contratos é caro. É claro, tem que ser precedido um imóvel para ser vendido de avaliação. Posso destacar 4. O primeiro deles será o Maracanã. Imagine, vamos vender o Maracanã, né? Foi aqui dito isso. Aí o Palmeiras compra. Quem é que garante que é o Flamengo que compra? É asta pública, leilão. Vou destacar o estádio Newton Santos. O estádio, a parte construtiva, é da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Você vai vender? Como? Vou destacar o prédio da Central do Brasil. É de uso público. Se não tiver uso do solo, e quem diz isso? Não é o governo do Estado.
e a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, por lei aprovada pela Câmara. Fora essas rodoviárias. O substitutivo da CCJ, elaborado pelo deputado Fred Pacheco, não incorporou nenhuma emenda que excluía imóveis da lista e agora vai ser votado em plenário. Os deputados não podem mais apresentar emendas, mas a proposta ainda tem chance de ser alterada através de destaques. Por 4 votos a 3 pela constitucionalidade, o relator da matéria defendeu a legitimidade do parlamento em sugerir emendas e destacou que cabe ao executivo a avaliação dos novos imóveis. O poder legislativo ele é um poder fiscalizatório do executivo e, em algum momento, pode fazer sugestões, tanto que é um projeto autorizativo. Então, a emenda ela propõe ao governo que revisite imóveis que não foram efetivamente sugeridos na mensagem. E ainda há um outro contexto. A emenda ela pode ser vetada pelo governador, porque a prerrogativa, a liberdade, ela é de fato do governador, e então, uma vez apresentada a emenda, pode ser vetada se ele entender que as sugestões que foram feitas na emenda não devem ser acatadas. Então, não vejo nenhuma questão ilegal, de ilegalidade ou de injuridicidade nesse processo. O discurso de ódio e as violências praticadas contra a comunidade LGBTI+, foram debatidos no segundo dia do encontro entre movimentos sociais LGBTI+, do Brasil e Argentina, promovido pela comissão do Cumpra-se da Alerj. O evento faz parte da programação que antecede a 30ª Parada do Orgulho LGBTI+, do Rio, que vai acontecer no próximo domingo. Sérgio Carrara é antropólogo, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e se dedica a pesquisas sobre o impacto dos discursos de ódio contra a população LGBTI+. Para ele, a divulgação de informações falsas sobre a comunidade gera conclusões equivocadas e prejudica os movimentos. Os discursos de ódio sempre existiram, né? Às vezes disfarçados, às vezes encobertos, né? E agora mais explícitos, né? Então a gente tem que pensar no contexto e no que permite, dá espaço para esses discursos, né? Então o extremismo, né, que a gente tem assistido em diferentes países, a gente teve agora uma discussão também sobre a Argentina, tem chancelado esses discursos de ódio com impactos variados e importantes para a sociedade em geral. Carlos Nicodemos é advogado de direitos humanos e faz parte do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que realizou uma pesquisa sobre o crescimento das células neonazistas pelo país e como o discurso de ódio é fortalecido por esses grupos. Em São Paulo, por exemplo, já foram identificadas 93 células. Esse é um problema que se situa no âmbito da cultura, da educação, da segurança e no território. E a importância de entender que hoje não é possível fechar o conceito dos ataques das células neonazistas a grupos antissemitas. Não é isso. Isso é gravíssimo. Mas é mais do que isso. Hoje, o ataque dessas representações e dessas células está direcionado, por exemplo, à comunidade LGBTQIA+, que passa a ser alvo preferencial dentro daquele conceito que se tem, né, estabelecido pelo próprio nazismo, de ter uma sociedade pura, né, e estabelecer uma lógica higienista na nossa sociedade. Relatando dados que atingem a população LGBTI+, na Argentina, Pascoal Scarpino, professor e pesquisador da Universidade Nacional de Córdoba, apontou um aumento de mais de 70% de crimes de ódio em relação ao último semestre. Também foram citados casos de discriminação no ambiente de trabalho que resultaram em demissões e o impacto na saúde mental dessa população, que, de acordo com dados, apontam que quase 60% relata ideia suicida. Isso é realmente muito forte se você considera que as experiências que compõem essa informação têm que ver com as violências cotidianas de uma população específica que é foco do mal-estar de uma sociedade inteira. A amostra que alcançou a mais de 15 mil pessoas relatava que havia ter pensado, havia ter sentido a intenção, a ideação suicida num momento da sua vida por solo
pela sola questão da sua identidade de gênero, orientação sexual ou expressão de gênero. Às vésperas da 30ª parada LGBTI+, no Rio, cidade pioneira no movimento, foi anunciado pela vice-presidente do Grupo Arco-Íris que durante o ato vai ser feita uma pesquisa com a colaboração de 120 voluntários da UERJ para reunir novos dados sobre casos de violência contra a comunidade. Em uma das nossas paradas, a gente fez, em parceria com a UERJ, uma pesquisa sobre violência, sobre ódio, né, em relação à população LGBTI+. E este ano nós vamos ter novamente essa ação, então teremos a aplicação dessa pesquisa novamente na parada, que será realizada por uma equipe da UERJ e composta também por estagiários e por pessoas voluntárias, para que a gente tenha novamente o panorama, né, do que o ódio ainda produz nessa sociedade em relação às pessoas LGBTI+. Nesse momento que a gente encontra esse discurso de ódio, a gente pensa que, mais do que nunca, é determinante o fortalecimento dos movimentos sociais e a defesa incondicional da democracia, né? Porque é exatamente o fortalecimento da democracia e com a ampliação da cidadania que a gente vai dar conta de superar esses entraves que são produzidos a partir dessa política do ódio. O presidente do Cúmplice da Alerj, deputado Carlos Mink, falou dos benefícios da troca de experiências entre os representantes dos movimentos do Brasil e Argentina. A Argentina também desenvolveu leis e programas pró-comunidade LGBTI. O Brasil também, e o Rio de Janeiro foi pioneiro em várias delas, algumas de minha autoria há mais de 20 anos. Foram leis pioneiras. Tem a troca de experiências. Algumas coisas eles avançaram bastante mais lá. Eles têm uma lei de educação sexual integral muito importante, porque evita não só a questão da discriminação, mas até questões como a gravidez precoce, o abuso, as pessoas desde cedo. Troca de experiências Brasil-Argentina, mostrando que o movimento é latino-americano e a gente tem que conhecer e eles também conhecerem os nossos avanços para, quem sabe, incorporarem nos seus países. Acompanhe agora no nosso Giro de Notícias. Sistema antifraude em transporte público vem se expandindo no Rio e chega à rede ferroviária. A Estação Central do Brasil foi a primeira a receber 2 desses equipamentos. O recurso também está em instalação gradual no metrô e nas barcas. Somente em 2025, o uso da biometria facial identificou 2,5 milhões de tentativas de fraude, resultando no bloqueio ou cancelamento de mais de 113 mil cartões por uso irregular. Nos ônibus intermunicipais, a tecnologia começou a ser implantada em 2018. Nas barcas, o projeto completou pouco mais de um mês em operação na estação Praça 15 e segue em expansão para todo o sistema aquaviário. No metrô, a Estação Central do Brasil foi a primeira a receber 25 equipamentos no final de outubro e agora já conta com 36. O número inclui também as estações Uruguaiana e Carioca. O Rio de Janeiro está entre as 50 melhores cidades do mundo em 2026. No ranking World's Best Cities, produzido por uma consultoria norte-americana em parceria com o Instituto Internacional de Pesquisas, Ipsos, a capital fluminense aparece na 42ª posição, a 4ª da América Latina. À frente do Rio estão São Paulo, Cidade do México e Buenos Aires. No topo global, Londres mantém a liderança pelo 11º ano consecutivo, seguida por Nova York e Paris. O estudo cruza a percepção de 21 mil residentes em diferentes países, com variáveis associadas à capacidade de atrair população, gasto de visitantes e formação de negócios. A proposta é oferecer um retrato de competitividade urbana em um período de transformações aceleradas. A concessionária Rota 116 começou a instalar redutores de velocidade no trecho urbano da RJ 116.
em frente à saída do Sesc Nova Friburgo, região serrana do Rio. Os dispositivos estão nos 2 sentidos da rodovia, próximos à faixa de pedestres já existente, reforçando a segurança viária num ponto de intenso fluxo de pedestres e veículos. Placas de sinalização também foram instaladas no local para alertar os motoristas sobre os novos redutores. A medida atende a uma solicitação da diretoria do Sesc Nova Friburgo e da Delegacia de Polícia da cidade e foi autorizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem. O plenário aprovou hoje o projeto que cria o novo Código de Direitos dos Animais do Estado. Veja tudo o que foi votado pelos parlamentares na matéria de Fernanda Nogueira. Na sessão desta quarta-feira foi aprovado o projeto que reconhece a legitimidade dos casamentos celebrados em ritos de religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé. De acordo com a proposta do deputado Átila Nunes, o casamento terá reconhecimento civil se cumprir regras do Código Civil, como identificação dos noivos e da autoridade religiosa celebrante, identificação do templo e assinatura de pelo menos 2 testemunhas. O texto esclarece ainda que sacerdotes e sacerdotisas dessas religiões devem ser reconhecidos como autoridades habilitadas para a celebração dos matrimônios. O texto segue agora para a sanção ou veto do governador. O dirigente, ele é investido como ministro religioso, como o padre é investido como ministro religioso pelos católicos. A partir dali, todos os casamentos que ele faz têm um efeito civil, que antes não tinha. Agora ele está no mesmo nível de um ministro religioso. Também discutido o projeto que estabelece um novo Código Estadual de Direito dos Animais. Os autores da proposta ressaltam que o documento servirá para guiar a formulação e execução de políticas públicas relacionadas à proteção dos animais. O projeto destaca que os animais devem ser tratados como seres vivos, dotados de valor e de dignidade própria. O novo código estabelece normas para a preservação de animais silvestres, alojamento adequado de animais domésticos, regras para transporte de animais, além de detalhar as condutas que caracterizam abusos e maus tratos. O texto dos deputados Luiz Paulo, Carlos Minck e mais 32 coautores foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Esse projeto considera os animais seres dotados de direitos. Além de agravar as penas por abandonos, maus tratos, estabelece, são mais de 60 artigos. Por exemplo, eles são amontoados num pet shop ou numa feira, então tem que ter espaço, temperatura, hidratação. Os animais que trabalham têm que ter intervalos. Para o abatimento tem que ser sem dor, isso vai afetar até o gosto da carne. E assim sucessivamente. Até para pesquisa em laboratório não pode ter maltrato. Barulhos excessivos, fogos excessivos, tem que ser com menos barulho para não perturbar a vida dos animais, também perturba a vida do pessoal que tem espectro autista. Então é muito amplo. A gente espera que isso seja um paradigma para todo o país, esse avanço. O animal sente frio, sente medo, sente dor, sente alegria, né? Por isso que ele estabelece uma relação tão afetiva com as pessoas, né? Então chama atenção disso, né? E pegou todas as inovações de proteção animal que existe em outros países para trazer para o nosso novo Código de Defesa dos Animais. Tenho certeza que ele se tornou um código bem avançado no sentido da proteção. E, por via de consequência, será adotado em outras unidades da Federação e provavelmente até numa lei nacional do Congresso Nacional. E pode ser criado no estado do Rio o programa de incentivo às quadrilhas juninas, com o objetivo de apoiar e impulsionar a atividade nos municípios fluminenses. A proposta do deputado Brazão prevê a capacitação de músicos e professores de dança, a realização de feiras e exposições sobre o tema, o mapeamento de projetos e iniciativas ligadas às quadrilhas juninas e o uso de espaços públicos para ensaios, além de outras medidas.
O programa deve receber recursos do Fundo Estadual da Cultura, da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e de doações. O texto recebeu 8 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Também na pauta, a proposta que cria a Lei de Incentivo ao Desenvolvimento do movimento cultural hip-hop carioca e manifestações artísticas como breaking, grafite, rap, MC e DJ. O texto prevê incentivos para a produção artística de músicas, danças, livros, audiovisual e moda, com divulgação nos veículos de comunicação institucionais e a utilização de aparelhos culturais e espaços públicos, como lonas, arenas, teatros e praças. O projeto da deputada Verônica Lima recebeu uma emenda e retorna às comissões. O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, o DETRAN, pode passar a aceitar o Pix como forma de pagamento de multas de trânsito e outros serviços. É o que diz o projeto do deputado Valdeci da Saúde, que foi aprovado e segue para análise do governador. É um projeto que vai justamente no encontro de facilitar a vida do contribuinte, pagando no Pix, no débito, no crédito. E a gente precisa pensar também em melhorar a arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. Porque a gente sabe perfeitamente que quando a gente melhora a arrecadação, a gente pode transformar esses recursos em política pública para a saúde, para a educação, em obras de infraestrutura. O Rio de Janeiro pode ter um programa de capacitação profissional e de empregabilidade voltado para os complexos econômicos do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, o PEDES. O objetivo é formar trabalhadores para atender às demandas dos setores integrantes de cada complexo, como petróleo e gás, economia do mar, economia da saúde, infraestrutura e logística, entre outros. O texto ressalta que são diretrizes do programa, por exemplo, a formação de mão de obra qualificada, o estímulo à inovação e ao empreendedorismo e a atenção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A matéria, que é assinada pelo deputado Vinícius Cozzolino e por outros 12 parlamentares, retorna à pauta para a segunda discussão. Estudar quais são as vocações econômicas de cada região do Estado do Rio de Janeiro, entender qual é a oferta de vagas e oferecer os cursos de acordo com a demanda econômica, de acordo com o dinamismo econômico territorializado no Estado do Rio de Janeiro. E isso vai ser permanentemente mapeado, estudado, discutido. É essa a intenção, é unir o mercado à qualificação profissional por meio do PEDES, que é o Planejamento Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro, que orienta toda a formulação orçamentária pública do Estado do Rio de Janeiro. Já o deputado Júlio Rocha apresentou proposta para modificar a lei que define regras para a implantação da educação integral no Estado do Rio. O projeto estabelece que são consideradas matrículas de tempo integral aquelas em que o estudante permanece na escola ou em atividades escolares por tempo igual ou superior a 7 horas diárias ou a 35 horas semanais em 2 turnos. A lei original admitia apenas o turno único de no mínimo 7 horas. O novo texto também determina que as turmas de tempo integral sejam exclusivamente presenciais e que o Estado passe a registrar no censo escolar, realizado pelo INEP, as matrículas integrais criadas a partir de janeiro de 2023. Além de autorizar o Estado a realizar a execução descentralizada dos recursos recebidos pelo programa Escola em Tempo Integral do Ministério da Educação. O texto recebeu 5 emendas e retorna às comissões. Pode se tornar obrigatória a instalação de placas de sinalização nas ciclovias das orlas do Rio para advertir e alertar ciclistas sobre a preferência de travessia de pedestres. A determinação é do projeto apresentado pelo deputado Samuel Malafaia, que também prevê a pintura de faixas de pedestres nesses espaços para melhorar a sinalização e tornar o acesso à praia mais seguro. A proposta foi aprovada em primeira discussão e retorna à pauta para mais uma votação. Essa ciclovia que está ali, ninguém para dar preferência ao pedestre. Então, criança, idoso e tantas pessoas que estão distraídas são atropeladas. Esse projeto faz com que a prefeitura, em acordo com o Estado ajudando, fazendo a obra e fazendo um acordo, possam produzir
fazer uma placa e uma sinalização para que quando o carro para, também a bicicleta e a bicicleta elétrica pare também para o pedestre ter a preferência. Durante a sessão, o deputado Carlos Mink homenageou 5 mulheres indicadas por movimentos sociais com diplomas da mulher negra, latino-americana e caribenha. Nós recebemos sugestões do movimento dos catadores, do movimento da cultura, do movimento de arte. E essas selecionadas se destacam. Uma líder dos catadores, uma modelo inclusiva, uma que é do Afro-Reggae e faz um trabalho cultural com o nosso companheiro Zé Júnior. Um pequeno gesto da Assembleia que diz o seguinte: nós reconhecemos o vosso trabalho, continuem firmes, que a sociedade aplaude, acarinha e estimula a vossa atividade. Espetáculo celebrando o Dia da Consciência Negra, baile charme e o cantor Zeca Pagodinho de graça no aniversário de Niterói. Essas e outras dicas você assiste agora na nossa agenda cultural. Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alert. Abrimos a Agenda Cultural celebrando a Semana da Consciência Negra. O espetáculo Carucango integra as comemorações com a apresentação no centro do Rio. No palco, a trajetória de Carucango, líder quilombola moçambicano que se tornou o símbolo da resistência negra. A peça ainda retrata a luta do povo negro contra a escravidão e o racismo. Fala pessoal, meu nome é Darley Mendonça, eu sou ator do espetáculo Carucango. Eu tenho um convite especial para você. Nos dias 20, 21 e 22 de novembro, sempre às 19 horas, estaremos lá com o espetáculo Carucango, no Teatro dos Correios Léa Garcia, no Rio de Janeiro. Garanta seu ingresso pelo site Rio Cultura. E é na Semana da Consciência Negra, então venha assistir essa história maravilhosa, essa história imperdível. Conto com você. O espetáculo Professor Samba, uma homenagem a Ismael Silva, se apresenta até sábado no Teatro Mário Lago, na Vila Kennedy. A peça celebra um dos grandes nomes da música brasileira, Ismael Silva, sambista carioca e também um dos fundadores da escola de samba Deixa Falar. Com muitas histórias, muita música e a boa malandragem, o espetáculo relembra momentos da vida de Ismael, aborda fatos importantes da nossa cultura popular, mostra o cenário carioca daquele tempo. As apresentações têm ingressos com preços populares e acontecem às 7 da noite. O evento Resenha Black Bom está de volta ao CCBB. Com entrada gratuita, o baile está agendado para esta sexta, a partir das 5 horas da tarde. E promete animar o público com os maiores sucessos da Black Music. O evento é uma ótima oportunidade para aprender e praticar o passinho do baile charme. Para saber mais informações, acesse o Instagram do CCBB. O município de Niterói está completando 452 anos. Para celebrar a data, uma grande comemoração acontece nesta sexta e sábado. No dia 22, a festa está marcada para começar a partir das 5 da tarde, com destaque para o show do mestre Zeca Pagodinho. O evento é gratuito e acontece na Praia de Icaraí. Para conferir mais informações, acesse o Instagram da Prefeitura de Niterói. Neste sábado acontece o Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba. Um evento que busca promover o protagonismo feminino, a inclusão e a diversidade cultural. A cantora e compositora Nilce Carvalho deixou um convite para vocês.
Aqui é Nilce Carvalho. Quero convidar vocês para o 8º Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba, no dia 22 de novembro, às 15 horas, no Renascença Clube. Esse ano eu tenho a honra de ser uma das homenageadas ao lado da nossa inesquecível Dona Ivone Lara. Será uma grande celebração da força feminina no samba, reunindo mais de 100 artistas em 25 cidades ao redor do mundo. Os ingressos custam apenas R$1. Venham curtir essa festa com a gente. Vem! A exposição Pode Sonhar em Alto e Bom Som está aberta na Arena Jovelina Pérola Negra, na Pavuna. Com uma proposta sonora e imersiva, a mostra apresenta as narrativas e desejos de 40 jovens artistas, moradores de favelas e periferias do Rio de Janeiro. Pode Sonhar em Alto e Bom Som fica em cartaz até o dia 23 de novembro, das 9 da manhã até as 6 da tarde. A entrada é gratuita. Sucesso entre as crianças agora tem apresentação nos palcos. O espetáculo Bluey ao vivo, Diversão em Família, está em cartaz no Teatro Claro Mais, em Copacabana. O show oficial da premiada série australiana acompanha Bluey, uma adorável cachorrinha que vive com a mãe, o pai e a irmãzinha Bingo. Na história, Blue e seus familiares transformam cada cômodo da casa em um palco de brincadeiras e descobertas. As sessões acontecem de sexta a domingo até o dia 30 de novembro. Para conferir os horários, acesse o Instagram que está na sua tela. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana.